pressão, e essa pressão reverbera de todos os jeitos, né? Tem um conceito que eu acho que é importante a gente colocar aqui, até pensando em pessoas de primeira vez, né? Tem um conceito que é uma máxima da Conscienciologia, que é assim, ó, todo heteroassédio começa com autoassédio. E essa sua frase agora foi bem bacana, você falou, não, mas olha só, todo mundo tem assédio, o que a gente pode fazer para superar esse assédio, né? A gente vai falar depois sobre isso, mas eu queria que você primeiro falasse sobre esse conceito, sobre essa ideia, que todo heteroassédio, que é o assédio que vem de fora do outro, começa com um autoassédio. Então, o assediador, para ele ter alguma interferência em você, seja na sua psicosfera, na parte energética, na sua parte psíquica, ele tem que ter um link, tem que ter uma conexão com você. Então, é uma pessoa próxima. Pessoa que eu falo é uma consciência próxima, seja no intrafísico, alguém do passado, ou seja mesmo nessa vida, porque existem mega assediadores e assediadores no intrafísico, né? E ele só vai conseguir te atingir se existir uma fresta para ele entrar, que é o autoassédio. Então, a gente chama de trafar, né, que é o traço fardo, é uma característica sua que deficitária. Por exemplo, uma pessoa que tem baixa autoestima, uma pessoa que ela tende a ser um perfil mais belicista, de maior agressividade, enfim, uma característica sua, que você tem dificuldade, que precisa reciclar, que precisa mudar para poder evoluir, né? Para poder ter mais paz íntima, mais equilíbrio. Então, é nesse ponto, nessa fissura emocional, nessa fissura pensênica, da forma de pensar, que o assediador entra. Então, aquilo que você tem dificuldade, né, que eu citei, por exemplo, a baixa autoestima, ele amplifica em N vezes. Então, aquilo fica muito maior e você não consegue enxergar um caminho para resolver, né? Uma coisa que é pequena, de repente você vê que parece que o mundo gira só em torno disso. Outra coisa que é importante, que eu não comentei, é a questão do monoideísmo. Então, quando uma pessoa tem uma ideia, seja qual for, e ela fica o tempo todo pensando naquilo, voltando naquilo, por exemplo, fulano não conversa comigo, eu não aconteceu isso comigo, por exemplo, uma questão frustrou no trabalho e fica martelando a ideia, ou uma questão emocional pessoal, isso é um indício de assédio. Para começar, é um autoassédio, né? Você está ciclando em cima de uma ideia e não abre mão de pensar uma ideia, inclusive, que te intoxica. E esse é o ambiente perfeito para o assediador entrar e piorar tudo aquilo que você está percebendo, né? E te deixar mais confuso, mais obnubilado, com maior dificuldade de entender a realidade e mais imersa no fundo do poço, né?